Bom dia, galera. Bom dia, irmã Edneia, paz do Senhor. Bom dia, irmã Danila, paz do Senhor. Deixa eu ver se a galera entra aí. Deus me ajude. Amém. Vamos chamando as meninas aí. Avisa lá, eu não sei mexer, né, no Instagram, como sempre, né, não tenho essa intimidade ainda com o Instagram. Eu sei que se eu sair daqui para compartilhar vai dar ruim. Tem que alguém pegar o link aí e compartilhar. Alguns de vocês já sabem, né, o que foi que a experiência que eu tive. Essa live vai ficar salva. Já tem alguns dias, na verdade, que o Espírito Santo, ele tá me cobrando, né? Ele tá me cobrando isso. E eu decidi, então, ser obediente. Amém? Deus abençoe, Dani. Obrigado aí por compartilhar. Vamos começar aqui fazendo uma oração. Deixa eu só tirar a campainha aqui do meu telefone. Aí. Então, vamos começar aqui fazendo uma oração para que o Senhor ele possa conduzir, né? Para que seja o Espírito Santo e não seja eu. E quem, né, for alcançada para ser abençoada será aqui. Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vinda nesta manhã, tá? Não é habitual meu fazer live, né? Não tem essa prática, mas confesso que já tem alguns dias que o Senhor tem me espremido bastante, assim, para me contar uma experiência que eu tive com ele em dezembro, né? E eu vou fazê-lo, né? Eu vou fazê-lo porque a gente tem que ser obediente. Melhor é obedecer, não é verdade? Então nós vamos começar fazendo uma oração e aí então eu vou contar para as irmãs, né? Para as pessoas que estiverem aqui na live, tá? O que o Senhor ele me pede a falar. Pai, na manhã deste dia, eu quero te louvar, Senhor. Quero te agradecer. Eu quero bendizer o teu nome, que é o nome sobre todo nome. Quero te glorificar, exaltado tu és, Pai. Seu trono, papai querido, está acima de todas as autoridades terrenas, Pai. Quem pode te resistir, Senhor? Quem é maior que tu, Pai? Quem pode dizer não quando o Senhor disse que sim? E quem pode dizer sim se o Senhor já determinou que não vai acontecer? Pai, eu te glorifico. Teu é o poder, teu é o reino, tu é a glória, Pai. Para quem iremos nós, como disse ali, papai querido, Senhor Pedro, no sermão, se só tu tem palavras de vida eterna, Senhor. Ai, Jesus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda nesta manhã. A compreender, Senhor, os mistérios, Senhor, papai querido, que só o Senhor sabe, Pai, para que lado é. Nos ajuda, Senhor, nesta manhã a compreender, Senhor, a mensagem que o Senhor quer nos transmitir. Abre os nossos olhos espirituais. Abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais. Abre o nosso coração para que nós possamos, Pai, receber a direção que o Senhor quer nos dar, Pai. Para que nós não venhamos, Senhor, errar e pecar contra Ti, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo eu oro, Senhor, abençoa cada vida que vai entrar, Senhor, nesta live agora, ou que vai assistir esse vídeo posteriormente, que elas sejam tão despertadas e edificadas como eu fui, Pai. Me perdoa, Senhor, por não ter feito antes, mas eu te agradeço por a oportunidade que o Senhor está me dando hoje, Senhor, de consertar, Pai, e de falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Assim eu oro, clamo e agradeço, Pai, em o nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero compartilhar com as irmãs aqui uma experiência que eu tive, né? Foi no dia 29 de dezembro. Né? Nós temos ali um grupo de oração, chama-se Tempo de Levantar. E nesse grupo de oração, né, as irmãs estão entrando aí, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Nesse grupo de oração ali, nós tínhamos acabado de encerrar um propósito, né, de um período de jejum. E nesse tempo, nós tínhamos pedido pelo sobrenatural do Senhor, para que o Senhor se revelasse em sonhos, em visões, né, de maneira sobrenatural para as nossas vidas. E foi uma oração que eu também tinha feito. Há algum tempo já eu não tinha visões e assim, acerca de uma revelação geral do reino, já tinha algum tempo que o Senhor não me mostrava. Então, no dia, né, na madrugada do dia
28 para o dia 29 de dezembro. Eu tenho print aqui, eu tenho a gravação da tela, eu vou colocar para vocês saberem que isso foi em dezembro. Eu sonhei, né? Então eu sonhei, eu tinha feito essa oração à noite, Senhor, fala comigo, Senhor, me mostra, e o detalhe, né? Eu falei, Senhor, eu não quero errar contra ti. Eu não quero ser mais uma pessoa na multidão, eu não quero ser mais um que vai errar. Eu quero acertar, Pai. Foi a oração que eu fiz. Então eu falei, Senhor, me fala, me conserta e me mostra o que eu preciso acertar. Enfim, e nós congregamos numa igreja, não sei na de vocês, mas aqui, né, o ministério que eu congrego, ele tem eventos, né, que são setoriais, ou seja, a nossa igreja tem um setor, então são 20, 25 igrejas no setor, e quando o evento é setorial, todas as igrejas, as 25, têm que se juntar na sede para comemorar aquele evento. E um dos eventos que tem aqui anualmente é o aniversário do pastor setorial, né? Onde toda a liderança, toda a congregação, todos os coordenadores de campo, de setor, eles estão indo ali prestigiar, né, a passagem de ano dessa liderança, certo? Ocorre que eu até em dezembro, né, no dia 29, eu também estava participando, né, do setor como também uma liderança ali. E como faz parte, toda a liderança, ela tem que estar presente ali para aquele evento, né? Quase que não como se fosse um convite, sabe? Quando você é líder de algum departamento e meio que você é requisitada a estar ali, né? O seu nome já está na lista mesmo, não, porque você é líder, você tem que estar, algo assim. E então tinha esse aniversário desse pastor setorial, isso no sonho, tá? Foi um sonho, Pai do Senhor, Deus abençoe vocês aí que estão chegando. Então tinha esse aniversário do pastor setorial e todo mundo estava se organizando. Então você tem celular, você tem os grupos, e aí começava aquele negócio no grupo, você vai levar o quê? Você vai levar o quê? Eu vou chegar lá primeiro, quem vai comigo eu tô passando, e aquela situação em volta ali. E eu estava no carro com alguns materiais que eu também estaria apresentando algo nesse aniversário. Então eu cato e eu tô indo para esse aniversário. Eu moro em Santana de Parnaíba e no sonho o aniversário era em outra cidade. E eu estava a caminho para esse aniversário do pastor presidente do setor. E quando eu estou saindo para este aniversário, eu observo que o céu está enegrecido. Mas não é um negro normal. O céu ele está muito negro e eu percebia que ia desabar muito forte uma chuva, uma tempestade. O céu estava muito negro e com muitos relâmpagos assim, muitos, uma tempestade estava se formando no céu. E aquilo me causa uma preocupação. Eu tô dirigindo e o celular não para, e a liderança tá lá, né? Você vai levar o quê? Você tá chegando, eu tô aqui, só que antes de descer, né, nós estávamos na parte alta, tinha que descer uma ladeira para poder chegar lá. Antes de descer para ir para esse aniversário, eu temo, porque eu vejo o céu, eu vejo como o céu está, e eu falo, quer saber? Eu vou encostar aqui para esperar as coisas melhorarem. Então eu faço a rotatória, tô sozinha no carro, eu faço a rotatória, encosto num ambiente que até então parecia ser uma escola, tinha uma vaga de estacionamento, e por ali eu vou ficar. Porque no sonho, no meu pensamento, não tinha como descer para aquele aniversário com aquele céu daquele jeito. Fora que o percurso, o caminho, era cheio de buracos. O caminho para chegar lá era cheio de desníveis, todo cheio de buracos. Então aquilo me deixou preocupada. Eu falei, eu não vou. Eu vou ficar por aqui. Então eu manobrei o carro e fiquei com o carro encostado naquela escola que tinha ali perto da rotatória. Quando eu encosto o carro para ficar ali naquela rotatória ali, não foi só eu que pensei nisso. Tinha muitas irmãs do setor, pessoas conhecidas, que também encostaram o carro ali, temendo o jeito que o céu estava, de não chegar. Então muitas pessoas estavam ali conhecidas. Ocorre que eu desci, né, deixei o carro ali, desci, e tinha uma mulher sentada num banco. Essa mulher, ela profetizava. E essa mulher, ela profetizava assim: te diz o Senhor, eis que te farei grande, Assim que te diz o Senhor, eis que eu tenho coisas contigo, Eram umas profecias meio do óbvio, sabe?
sabe profecia do óbvio? Sabe quando uma pessoa chega em você dizendo que vai te profetizar, mas profetiza coisas do óbvio para você? Só que as pessoas que estavam ouvindo era um público mais pré-adolescente para jovem, eles ficavam meio, sabe? E aquilo alimentava mais aquela falsa profeta, porque eu já tinha discernimento que aquela profeta era uma falsa profeta. E quanto mais ela profetizava, mais se aproximavam pré-adolescentes e adolescentes daquela falsa profeta, alimentando nela que ela continuasse fazendo aquilo. Enfim, eu olhei aquilo, me aborreci, porque eu já estava aborrecida, porque de verdade, esses eventos, às vezes, eles são maçantes. Esses eventos, fala-se pouco de Jesus. Vão ser verdadeiros? Fala-se pouco. Não estou falando que não fala, estou falando que se fala pouco de Jesus. Esses eventos muitas vezes, sabe, puxa aqui, puxa lá, é muito puxa-encoie para a pessoa. Então, assim, são eventos que a gente vai por respeito, para honrar a autoridade e tal, mas a gente não sai muito edificado daquilo. Então, eu já tava assim, falei, já vou para um lugar assim e tal, o tempo já não tá legal, olha como que tava o clima para mim no sonho. Então, assim, eu já vou parar o carro aqui, aí me vem uma falsa profeta, então minha cabeça no sonho já tava como? Eu já tava assim, não tô gostando disso. E aí eu peguei, falei, quer saber? Eu vou embora. Na hora, no sonho, eu decidi, eu vou embora, eu não vou ficar aqui, não. Eu vou ficar aqui, vou nada, vou para minha casa. Então, eu já tinha determinado ir embora. Quando eu tô determinando ir embora, a líder, né, do nosso campo, ela tá com um envelopinho. Ela tá com um envelopinho aqui, vou até fazer um gesto assim. Meninas, vocês trouxeram a oferta? Vocês trouxeram a oferta pra gente dar o presente pro nosso pastor? Vocês trouxeram? Aí, tipo assim, a gente não tava parada lá pra resolver isso. A gente estava parada lá porque o céu estava para cair. A gente estava parada lá porque a gente viu que o tempo ia chover. Talvez nem tivesse o aniversário, mas a preocupação da pessoa era arrecadar, para dar o presente. E aí eu peguei, olhei assim, eu falei, meu Deus, a gente parou o carro assim. Eu falei assim, a noção. Cadê a noção? E aí as irmãs, não, eu trouxe, posso fazer o Pix? Aquela situação, tipo, no meio da calçada, resolvendo questão da igreja. Eu falei, Jesus! Aí pronto, eu já tava, entendeu? Eu falei, vou embora, agora que eu quero ir embora mesmo. Aí eu tinha também levado a oferta pra colocar no envelope que seria do aniversário. E aí eu peguei o meu, só que do lado tinha uma irmã. E essa irmã, eu ouvi o pensamento dela, o Senhor me permitiu ouvir o pensamento dessa irmã. E ela pensou assim, nossa Senhor, eu não tenho dinheiro para o pão de amanhã. Eu não tenho dinheiro para o pão de amanhã. Mas eu também não vou ficar de fora, né? Todo mundo ofertando, Senhor, eu só tenho um realzinho aqui, é o que eu vou ofertar. E essa irmã pegou aquela moedinha com muita, muita vergonha, e caladinha, e jogou a ofertinha dela dentro do envelope. Nossa, aquilo foi uma gota d'água pra mim. Porque assim, cara, eu falei, falso profeta, recolher dinheiro, a pessoa não tem pra dar pra quem tem. Tipo assim, no meu entendimento, eu não sou contra a honra. Eu já vou falar aqui pra vocês o que o discernimento que eu tive desse sonho. Mas tipo assim, o que eu pensei? Eu falei assim, poxa vida, cara, o mundo tá acabando. A mulher não tem o pão de amanhã. E a mulher tá tirando da onde não tem. Pra quem tem. Mas tá. Enfim. Respirei. A irmã ofertou. E aí eu peguei e fui até um orelhão. Não sei porquê, no sonho também. Fui até o orelhão. Liguei para o meu filho. Isso porque eu tinha ido de carro. Liguei para o meu filho e falei, vem me buscar, porque eu vou embora. Falei assim, mãe, a senhora acabou de sair daqui para ir pro evento e tal. Aconteceu alguma coisa? Não, eu vou para casa. Vem me buscar. E aí meu filho veio me buscar. Quando meu filho estava encostando o carro na calçada para me retirar dali, eu virei para aquela falsa profeta e repreendi, expulsei o espírito do engano nela. Ela manifestou
E começou a gritar, gritava. O olho ficou desse tamanho. Para quem já teve experiência de expulsar demônios, quem já teve experiência de ver com seus olhos físicos assim, aquela bolinha do olho para ficar tudo preto, a fúria veio para cima de mim. Aí os pré-adolescentes e os jovens, porque era o público que estava ali, né, recebendo a mentira dela, se assustaram demasiadamente com aquilo ali, se afastaram, porque então entenderam que aquilo não era de Deus, e eu expulsei, ela caiu no chão e pensou, o que foi que aconteceu? Aí foram segurar ela pela mão, e aí ficaram todo mundo assim, nossa, tipo, tinha uma falsa profeta no nosso meio o tempo inteiro, a gente não percebeu. Aí ficou aquele clima, sabe? Eu olhei para aquela situação e falei, meu Deus. E eu fui embora. Entrei no carro e fui embora. Quando eu tô descendo, sentido ao contrário, o evento era para cá e a minha casa era para cá. Quando eu tô descendo, sentido ao contrário, o piso tava estável. Não tinha buraco, não tinha empecilho, não tinha nada no caminho, não tinha nada. Tava bem organizadinho e o céu era de um azul de passar paz. Só de você olhar para o céu, você sentia aquela paz no seu coração. E eu falei, meu Deus. Só que o caminho de retornar só tinha eu. O caminho de ir para o evento tinha um monte de gente indo. E aí eu me entristeci. Eu falei assim, cara, que triste. E na hora que eu olhei para aquela situação de dentro, só, gente, de verdade, só quem já teve essa experiência vai ter o que eu tô falando. Era como se eu fosse, assim, sabe, de dentro, lá de dentro, assim, de dentro do meu ser. Gritou uma voz muito forte. E essa voz gritou pra mim assim, eu não estou me agradando das condições da minha igreja. Eu não estou me agradando do que está acontecendo nas igrejas. Eu não estou me agradando. E eu senti uma vontade de chorar terrível, um desespero de alma tão grande, uma aflição tão grande. E eu despertei. Louvado seja o nome do Senhor. E já tem dias que eu tenho notado, nós estamos no mês de fevereiro, eu tive esse sonho em dezembro, no dia 29 de dezembro, mas eu não consigo fugir dessa realidade. O Senhor me cobra muito para compartilhar com as pessoas esse sonho. Eu vou deixar aqui no Instagram salvo. E eu separei alguns versículos bíblicos, alguns detalhes do sonho que depois eu fui pedir para o Senhor entendimento. Eu sempre tenho sonhos e visões direto, principalmente acerca do meu ministério, da minha vida, mas assim, que englobe uma visão geral, com mais intervalos, né? Só que esse mexeu muito com a minha estrutura e eu ministro a palavra do Senhor para adultos e para crianças, né? Palestro também. Porém, de um tempo para cá, eu tenho entrado em igrejas e eu tenho observado que o negócio tá difícil, porque pela misericórdia do Senhor eu não ministro só no ministério a qual eu sirvo, eu ministro em várias denominações, e não é uma coisa assim da sua igreja, o esfriamento não é uma coisa que está fechado só para determinado ministério, não é. O negócio está feio. A falta de reverência, a falta de oração, a falta de temor, a falta de amor, a falta de zelo, ela está generalizada. Então eu quero frisar algumas coisas aqui com vocês. Eu anotei porque para mim não esquecer. O céu negro, ele remete a um tempo de dificuldade, é igual, vamos aqui analisar, vamos interpretar junto esses sonhos, né? Então começava com eu indo ter que ir a esse evento, aquele compromisso humano, né? Aquele compromisso humano, né, de ter que ir, né, porque você perguntar se eu queria, aí você queria, aí não, tava indo pelo compromisso que eu tinha de estar fazendo parte da liderança, porque Silmara, eu pessoalmente, eu tenho um pouco de repulsa quando se fala desses tipos de evento, onde é o homem que está no centro, onde é o homem, eu não estou falando que a pessoa não merece uma honra, eu não estou falando que a pessoa não merece, até ela tem um esforço, ela tem um
né, ela tem um tempo dela na obra do Senhor, ela tem um tempo de dedicação. A questão não é essa, a questão é que de uns anos para cá isso virou um evento, isso virou um banner, isso virou um momento onde as pessoas se dedicam para fazer para o homem e não fazem mais para Deus. Então já começa por aí. Então eu já não estava querendo ir, tinha que ir pelo compromisso. Às vezes não é só eu, você não está indo por causa que você quer, deseja no seu coração, mas porque você tem um compromisso, porque alguém tem que te ver, por causa da responsabilidade. Então, o que começa errado, termina errado. E às vezes a gente não tem aquele incentivo, aquele desejo, aquela vontade de fazer, por causa que a gente faz e tem que estar ali. Entende? Por quê? Por causa de uma obrigação. Ah, mas primeiro você tem um compromisso com Deus. Sim, mas quando Deus está no negócio. E nós vimos aí no final desse sonho que Deus falou, eu não estou me agradando. Então o céu era de um negro grande, de uma grande tempestade. Em Mateus 16, 2 e 3 fala assim, chegada a tarde dizia, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá uma tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Jesus falando, tá? Hipócritas, vocês sabem discernir o aspecto do céu e não pode discernir os sinais dos tempos. Jesus está falando ali para os discípulos, né? Que a gente observa. Se você vai sair, a gente que é paulista aqui, leva guarda-chuva, leva tudo, né? Mas dependendo, você olha pro tempo, você já pega um guarda-chuva, porque você sabe que o que vai acontecer? O céu tá negro, vai chover. Então, o primeiro discernimento que eu tive no sonho é que o céu estava em ação e que o céu ia desabar. Não era qualquer chuva, não. Igreja, acorda. Acorda, você acha que Deus vai deixar as coisas do jeito que tá? Você acha que as coisas vão continuar do jeito que estão? Você acha que a irreverência vai continuar do jeito que tá até quando? Pode até permitir, Deus vai permitir por um certo tempo, mas o nosso Deus é um Deus de justiça também. O nosso Deus, ele não é cego e nem surdo. O nosso Deus permanece sendo o dono da igreja. A igreja tem dono. A igreja tem um dono. E aí? O céu estava dando sinais. E depois, Jeremias 2,3 fala, porque o meu povo comete dois males. A mim me deixaram, que é o manancial de águas vivas. Cavaram cisternas rotas que não retêm água. Muitas das vezes, as homenagens às líderes acabam por ser idolatria. Deixam Deus e idolatram o homem. É uma mentirada em cima do púlpito. A pessoa acabou de falar mal lá, mas compra o melhor, financia, paga, parcela no cartão, dá o seu jeito, por quê? Porque quer sair na foto com o pastor. Porque quer aparecer com fulano e com Beltrano. Entendeu? E Jeremias está falando, o meu povo comete males. O primeiro mal me deixam, o segundo vão cavar poço para eles. Eu sou a fonte que joga água viva, que jorra água viva, mas não. Eles se detêm em cavar poços para buscar água para eles, sendo que eu tenho. Me deixaram. Jeremias está falando, dois males vocês fazem. O primeiro, me deixaram, vocês me deixaram. O segundo, vocês estão procurando o jeito de beber água do jeito de vocês. Terceira, a oferta e a negligência espiritual, né? Porque tinha lá a oferta. Aborreço e me desprezo das vossas assembleias solenes, que não me dão nenhum prazer. Ainda que me ofereça holocausto e vossas ofertas de manjares, eu não me agrado delas. Amós, capítulo 5, versículo 21 e 23. Quando a igreja se preocupa mais com dinheiro, quando a igreja se preocupa mais com o evento, quando a igreja se preocupa mais com a decoração, quando a igreja se preocupa mais com qual pregador que canta, tem que ser o pregador do fogo, tem que ser o cantor do fogo. Quando a igreja se preocupa mais com o adorno do que com o conteúdo, a igreja comete um erro absurdo. Não se ora mais, não se dobra o joelho mais, não se clama mais, não se pede mais. Não se pede mais, não se clama mais.
As pessoas vão fazer um evento, elas querem saber quanto podem arrecadar se for um chá. Elas querem saber o quanto vão ganhar seguidores no Instagram, quantas pessoas serão alcançadas, mas elas não querem saber se Jesus é o primeiro convidado especial desse evento. 4. A falsa profetisa que estava ali no meio. Jeremias 23, 16 fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvido à palavra de profeta que dentre vós profetizam, vós desvanecer, falam visão do seu coração, mas não falam visão da boca do Senhor. Deus nos alerta sobre os falsos profetas, que falam aquilo que agrada ao ouvido. Deus ele nos alerta sobre isso. E a visão ali era clara. Ela falava o que agradava eles a ouvir. Tá me agradando ouvir, eu vou ficar por aqui. Paulo, ele fala que por causa da nossa concupiscência, que é a nossa inclinação carnal, nós somos entregues. Paulo fala que Deus nos entrega as nossas paixões. Deus, se você está se inclinando, se é um desejo, se você está se entregando ao seu desejo, se você está deixando ele falar mais alto, Deus, ele entrega você. Agora, se você está lutando, você está pedindo, Deus vai te proteger, Deus vai te dar graça. E assim, né? Todo mundo lá vendo, ninguém percebendo. Tá assim hoje. Tá achando que não tá assim hoje, não? Você tá achando que não tá assim hoje, não? Os falsos profetas levantando, falando, assim te diz o Senhor. Ah, Jesus. Quinto, né? Eu estamos no quarto aqui, quinto. A decisão de sair. Eu tive uma decisão de sair para buscar o caminho certo. 2 Coríntios 6,17 fala assim: pelo que sai do meio deles, apartai-vos deles, diz o Senhor. Não toques em nada imundo, e eu vos receberei. A atitude de sair no meio daquela situação, né, demonstra que a pessoa tem um discernimento. Sabe uma das coisas que está faltando muito hoje? O dom de discernimento. O dom de discernir. É para estar, Senhor? Não é para estar? É igual, eu sirvo ao Senhor há 13 anos. Perdão que eu tô um pouco afônica, já tem alguns dias que eu estou aí me recuperando de uma virose. Eu sirvo ao Senhor há 13 anos. No comecinho da minha fé, tipo um saudosismo mesmo, mas no comecinho da minha fé, quando o pastor falava assim, ó, irmã, vamos orar uma semana aí, que eu tô pensando em colocar a irmã no trabalho. Eu demorei 6 meses para pegar o meu primeiro cargo de auxiliar. O pastor me deixou 6 meses de molho me observando. Se eu ia para o culto de ensino, se eu ia para a escola dominical, se eu participava dos cultos, meu comportamento na igreja foi 6 meses. Depois que ele falou para mim, vamos morar aí uma semana. E essa semana foi 6 meses. E eu não fui atrás não da resposta não, fiquei esperando. 6 meses. Hoje em dia a pessoa chega hoje na igreja, reconcilia amanhã, depois de amanhã ela tá onde? No cargo. Que cuida de vidas. Mas discerna espírito. Senhor, é para me fazer? Senhor, o pastor me ofereceu tal cargo, é para me pegar? Não, hoje em dia cargo é oportunidade de tirar foto. Hoje em dia cargo é oportunidade de você sair num banner. Hoje em dia cargo é oportunidade de você sair na frente do que eu não sei. Porque quem bem sabe a responsabilidade que existe em ser uma pessoa que está dentro da obra do Senhor, a última coisa que ela quer é um cargo. Entendeu? Então, discernir. No sonho, eu entendia que o ambiente não estava legal. O céu estava enegrecido. Começava ali. O céu enegrecido. O chão estava todo instável. O ambiente não era convidativo. Uma falsa profeta. Recolher dinheiro de quem nem tem condições. Eu falei, peraí, isso aqui tá errado. Às vezes, sabe o que acontece, igreja? Às vezes a gente tá sobrando sinal pra tudo que é lado. E a gente tá lá, ó. Entendeu? Igual o cavalo. Pra não olhar nem pra direita nem pra esquerda. Você sabe que aquele negócio no cavalo é pra ele só andar pra frente, né? É só andar pra frente. Então ele não consegue enxergar nem do lado direito nem do esquerdo. Por quê? Porque eles cegam a visão dele. E às vezes a gente tá igual um cavalo, igual um animal. Sabe? A gente tá com arreio aqui, ó, não consegue virar. Só que
Nós temos que viver a liberdade que Cristo nos libertou. Jesus morreu na cruz em vão, não. Jesus morreu na cruz, rasgou o céu do alto a baixo para você ter visão espiritual. Para você conseguir ter discernimento. Posso ou não posso, faço ou não faço. E nós não temos, né, exercitado esse discernimento de espírito. E quando a gente percebe que o negócio tá ruim, a gente vai esperar dar ruim. A gente não pode. O Espírito Santo me faz lembrar agora dos filhos de Corá. Por que tem um salmo dos filhos de Corá? Porque quando os filhos de Corá, né, ele se levanta contra a autoridade de Moisés, os filhos dele falam, opa, era o pai deles. Mas eles olharam e falaram, opa, tem coisa errada aí. Nós não vamos estar perto do nosso pai. Moisés já tinha alertado que o Senhor desceria com juízo sobre a vida de Corá. Quando ele se levanta, a rebelião de Corá se levanta, a terra abre, porque a terra abre e come a autoridade insurgente, e come a autoridade que se rebela. A terra abre e engole vivo aqueles que se levantam, porque eu ainda acredito que o nosso Deus, ele contempla todas as coisas e vê. Ah, mas lá na minha igreja, mas tá acontecendo tudo isso aí, ainda tá demorando. Mas o nosso Deus, ele não mudou. Ele continua sendo Deus. E quando a terra abre, por que os filhos de Corá não descem com ele? Porque eles têm o discernimento de que seu pai está em erro, mesmo sendo autoridade seu pai. E eles se afastam deles. Vocês estão me acompanhando aqui? Vocês estão vendo? Comenta alguma coisa só pra mim. Beleza, tamo aqui. Porque, gente, tá demais. Entendeu? Discernimento. Então, vamos lá aqui. A decisão, né? No sonho eu decidi sair. E o sexto aqui. Poucos caminhos certos. Poucos estavam no caminho certos para ouvir a voz de Deus falando, certo? Então nós temos aqui poucos nos caminhos certos. Por quê? Porque quando eu decidi sair dali, no sonho, eu decidi sair daquela situação e retornar para casa. E nisso que eu decidi sair da situação e retornar para casa, eu percebi que só tinha eu no caminho. O caminho para ir para o evento era mais cheio do que o caminho para o retorno. Então, Mateus 7, o capítulo 13, vai falar assim, entrai pela porta estreita, né? Um grande conhecido, entrai pela porta estreita, larga a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são que entram por ela, e porque é estreita a porta e apertada é o caminho que leva à vida, poucos há que encontre. Existiam muitas questões ali a serem consideradas, muitas. Por exemplo, vão me chamar de chata, vão falar que eu quero ser a diferentona, que eu quero ser a santarrona, não tá aqui, vou ficar por fora, não vou fazer parte da panela, não vou estar junto, não vou contar comigo nos próximos exemplos, porque sabe que eu sou a beata, a metida. Não me interessa a opinião do outro. Nesse sentido, a única opinião que tem que te interessar é a de Deus. Porque ele está falando aqui que entrar pela porta que é estreita. Deus não está falando para você que vai ser fácil, ele está falando que vai ser possível e ele está falando para você entrar na porta estreita. Fica na porta estreita, porque larga e aberto é o caminho daqueles que levam à perdição. Tá entendendo? É muito sério isso. Dias que o Senhor me cobra. Dias que o Senhor fala, filha, fala. Coloca esse vídeo lá e fala, porque eu mostrei para você falar. Conclusão. Deus está chamando a igreja para discernir os tempos. Deus está me convidando e te convidando para discernir os tempos, para perceber os alertas. A idolatria de líder está demais. Busca por dinheiro está demais. E tem cegado muitas pessoas. Tá demais, gente. O negócio tá feio. Falso profeta tem a rodo. Esses dias eu fui numa igreja ministrar, é uma igreja que ela é bem avivada nos dons no sentido da profecia, né, do dom da palavra revelada ali. Que acontece que, vocês acreditam, eu orei em casa, falei, Senhor, o Senhor fala comigo. Não estou desprezando nenhum filho seu que o Senhor quer usar para falar comigo, não. Mas fala comigo, Senhor, na palavra. Me deixa entrar ali, Senhor. Não usa... Irmão, eu não sei. Será que é só eu, gente, que eu entro nos lugares e falo assim, eu não uso ninguém pra falar comigo? Será que eu acho que eu sou a única pessoa, né? Porque os outros já entram pedindo pra Deus falar, né? Mas o Senhor fala comigo. Fala comigo.
Eu não preciso que o Senhor use ninguém para falar. Se o Senhor quiser usar, eis-me aqui, Senhor. Mas o Senhor fala comigo. Gente, quando eu entro lá, e é pra cá e pra lá, é mistério pra um lado, mistério pro outro, mistério pro lado, mistério pro outro. Gente, tinha uma pessoa entregando mistério pra daqui, uma pra cá, eu ia ministrar. Um atrás, teve uma hora que eu tive que inclinar pra irmã entregar um mistério aqui, eu fiquei aqui, ó. Assim, eu acho que o povo deve fazer assim, essa irmã não é crente não, porque todo mundo tá entregando mistério, tinha mistério pra lá e pra cá, e não vinha mistério pra mim, sabe por quê? Vou te falar onde que tá meu mistério. É aqui que está o mistério. Aliás, aqui não tem mistério, aqui tem palavra revelada. Aqui não tem confusão, aqui não tem um negócio que você vai ficar, Senhor, mas eu não estou entendendo, Senhor, o que o Senhor quis dizer? Irmã, explica de novo para mim, irmã, tem como você mandar para mim de novo o áudio que eu não entendo? Não, aqui é claro, é transparente, aqui não tem negócio, aqui não tem mistério. Ai, irmã, Deus não me falou direito como é que não, aqui ele fala tudo. Entende? Quando a gente percebe o erro, a gente deve lutar e tomar um posicionamento firme. Então o sonho também ele fala disso, né? O caminho da verdade, ele nem sempre é o mais popular ou mais fácil de levar. Não é. Mas é o único que agrada ao Senhor. É o único que agrada ao Senhor. Então, não vim facilitar seu dia, né? Mas eu vim dizer para você que Jesus está voltando. Vou deixar essa live gravada aqui. Compartilha. Não me agora não, filho. Se você quiser só gravar a tela e colocar só o áudio, não precisa nem pôr o nome da Silmara pra frente. O importante é o povo saber. Deus não tá se agradando dessas coisas que tá acontecendo. Você que senta num evento desse, você que vê as coisas desorientadas na igreja, você fala, Senhor, será que eu tô ficando doida? Será que eu sou a única pessoa no mundo, Senhor, que não vejo o Senhor envolvido nessas coisas? Ei, você não tá sozinho nisso aí não, nós estamos juntos. Mas deixa eu te falar uma coisa, há um Deus que contempla todas as coisas e que também vê todas as coisas, e ele tem prazo determinado para isso acabar. O relógio de Deus está apertando no céu. Deus não mudou, ele ainda é Deus. Ele ainda é o Deus que consumiu com fogo Nadab e Abiú. Ele ainda é o Deus que abriu a terra e colocou para baixo Corá e todo o povo que se levantou e se insurgiu contra Moisés. Ele ainda é o Deus que mandou Jeremias ali falar assim, vou mandar para Babilônia. Ele é o mesmo, ele não mudou. Ele ainda continua sendo santo, continua sendo Deus. Ele continua contemplando, ele continua sendo o dono da igreja. Ele não deixou de ser dono da igreja em nenhum momento. Para esses pastores, essas lideranças que se intitulam dono da igreja, a igreja tem um dono e o dono não está se agradando de como as pessoas estão fazendo. Eu estou aqui como uma serva de Deus alertando, o céu está em ação. E você que foi chamada num dom profético, como Elias, como João Batista, você que foi chamado como Eliseu, como Jeremias, como Ezequiel, você que foi chamado para um tempo de se posicionar, não fecha a tua boca, porque hoje mesmo eu já falei, em Tiago 4,17 fala, ei, se você sabe fazer o bem e não faz, você está cometendo pecado de omissão. Vai apertar, vai ficar difícil, vai ficar pior. E aí, você vai fazer o quê? Você vai correr? O Senhor não chamou covarde, o Senhor não erra, o Senhor não errou quando te chamou. Então vamos se posicionar rápido. Quantas almas perecendo? Quantas pessoas perecendo? Quantas pessoas entrando em depressão, quantas pessoas entristecidas, quantas pessoas ceifando a própria vida, porque a igreja está ocupada com seus eventos, com seus adornos, com os seus seguidores, com se amostrar. Preocupados em ganhar seguidores para eles, mas não ganharem seguidores para Cristo. Fica com essa meditação. Nós vamos orar. Quero agradecer a todos vocês que entraram, me ajudaram aí. Nós vamos orar agora por essa meditação, por esse sonho.
né? Se você sentiu de Deus aí, ou teve outro discernimento acerca disso, ou também teve algo, passa para mim que eu vou compartilhar aqui depois, eu vou fazer outra live falando o seu sonho, ou você manda para mim, eu vou colocar aqui no meu Instagram. Vamos nos unir para trazer um despertamento, né? Talvez isso aqui já servia para alguém desde dezembro. Tomei uma decisão também, viu? Depois de dezembro, eu me desliguei de algumas situações. Falei, Senhor, eu não quero. Eu quero sair. Eu quero fazer a sua obra. Eu quero fazer a diferença de outro jeito. E minha mente mudou. Virou uma chave aqui. Que Deus ele possa virar essa chave na sua mente também. Na sua cabeça também. Porque os dias são maus. Mas o nosso Deus, ele permanece sendo o dono da igreja. Quem tirou a autoridade dele? Quem destronou ele? Quem pode ir contra a autoridade desse Deus? Ninguém. Vamos despertar a igreja. Amém? Vamos orar. Quero agradecer aí todo mundo que entrou, que participou. Compartilha aí, eu vou deixar esse vídeo gravado. E vou deixar aqui também, vou ver se eu consigo deixar aqui também como capinha a data, tá bom? Para vocês verem, que foi dia 29 de dezembro. E eu fiz até um videozinho pequenininho, né? Falando o sonho. Era 7 e pouca da manhã. Eu acordei, já coloquei lá no grupo da oração, tempo de se levantar. Amém? Vamos orar ao Senhor, para que o Senhor possa trazer despertamento e trazer uma melhor interpretação para cada um que entrou aqui. Pai, na manhã desse dia, Senhor. Ah, Senhor da minha alma. Nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão pela nossa negligência. Ah, Senhor da minha alma, nos perdoa. Senhor, nos perdoa pelas vezes, Pai, que nós participamos de cultos que não glorificam o Teu nome. Nos perdoa, Senhor, por vezes, Senhor. Por vezes, Senhor, infinitas em que nós estivemos envolvidos em situações, Senhor, que não glorificaram o Teu nome. Nos perdoa por vezes, Senhor, nós sermos participantes, Senhor, do pecado por omissão. Porque muitas das vezes, Senhor, nós achamos que a nossa atitude não vai mudar nada. E aí a gente acaba sendo, papai querido, só mais um no meio da multidão, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque diferentemente daquela mulher do fluxo de sangue, que ela determinou, Senhor, a cura na vida dela, e ela falou, se ao menos eu tocar, a gente não tem mais entrado nos templos para tocar, Senhor, para te extrair virtude. Nós temos entrado para ser massa, Senhor, para ser multidão, Senhor. Papai querido, para estar ali, como disse o próprio discípulo, Senhor, a multidão te aperta e te oprime, o Senhor pergunta quem te tocou. Papai querido, às vezes nós só somos a multidão, Pai. Mas na manhã deste dia, Senhor, que as pessoas que ouvem esse vídeo, que as pessoas até as vidas que chegarem, Senhor, que elas possam estar despertas, que elas possam estar, papai querido, acordadas, que elas possam receber, Senhor, o temor que eu recebi dessa revelação de que o Senhor não tem se agradado das coisas que têm acontecido, papai querido, e que vem um juízo aí, Senhor, vem rápido um juízo, papai querido, para aqueles que estão brincando, papai querido, Senhor, meu Deus, com as coisas sagradas. Meu Deus, nos cobre com teu sangue, Senhor. Ah, Jesus da minha alma. Nos protege, Senhor. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Abre o nosso entendimento, Senhor, espiritual, Senhor. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos espiritual. Nos cobre com temor, Senhor. Aviva teu povo, Senhor. Senhor, que quando o povo começa a se arrumar para ir para a igreja, Senhor, eles começam a entender que o culto não começa lá, mas o culto começa em casa. E que o culto, papai querido, não é eu que vou buscar, mas eu que vou entregar, Senhor, um sacrifício de oração, um sacrifício de louvor, Pai. Ai, amado da minha alma, Senhor. Eu sei que ainda tem 7.000, Senhor, que não se dobram a esse sistema. Eu sei que ainda tem 7.000 que o Senhor está alimentando em cavernas, papai querido. Ah, Jesus da minha alma, tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão fracos, daqueles que se posicionaram e receberam retaliação, perseguição e açoites, porque, Senhor, eu vejo na tua palavra que foi o que sobrou, papai querido, muitas das vezes para os teus profetas, Senhor, a perseguição, a luta. Mas nessa manhã, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, fortalece. Fortalece, visita cada irmã que está aqui, cada irmão.
aqueles que vão assistir posteriormente, Senhor, que desistiram, que desanimaram, que acham que estão sozinhos na batalha, que acham que sentem a dor sozinho, como Elias quando entrou naquela caverna, Pai, falou, fiquei só, mas ele não estava só, Senhor, ainda tinha 7.000, Senhor. Eu sei, Pai, que ainda tem um povo, Senhor, que não se dobra. Eu sei que ainda tem um povo, Senhor, meu Deus, que tem temor. Eu sei que tem um povo ainda, Senhor, que sabe, papai querido, Senhor, que o Senhor está voltando e não quer se contaminar, Senhor, com os manjares do rei. Ah, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, e nos perdoa, Senhor. Recebe, Senhor, papai querido, Senhor, nesta manhã, Senhor, a nossa oração em nome de Jesus e nos ajuda, Senhor, trazendo despertamento, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus, Ele venha nos ajudar. O que nós estamos sofrendo, igreja, são as dores de parto aí, né? Se arruma, se organiza, se aproxima de Deus, para você ficar firme e resistir o diabo, né? Jeremias, eu até esqueci a passagem que eu ia falar assim, ele fala que se vier o dia mal e a gente não suportar, né? A gente tem que suportar o dia mal, a gente tem que resistir o dia mal, né? A nossa força será pequena, então nós temos que ser resistentes. O Senhor nos chamou para ser forte, para ser corajoso nele. Amém? Então, eu agradeço todos vocês que estiveram aí, tivemos uma boa cooperação, tá bom? Compartilhe, mande pro vizinho, mande pro amigo, mande para aquela pessoa que tá meio parando na fé, fala, olha, Jesus, ele vem com justiça. Ei, a igreja tem um dono. Com tudo isso, eu não me entristeço. Com tudo isso, eu não me aborreço. Com tudo isso, eu não me chateio. Sabe por quê? Porque vem redenção. Aleluia. Vem redenção. Vem redenção. Ele vem. Maranata, ele vem. Ele vem. Se você tem zelo pela casa dele, zelo pela igreja dele, você acha que o dono da igreja não está vendo todas essas coisas e ele não quer consertar isso mais do que você? Claro que ele quer. E ele vem. Ele vem, ele vem. Ele vem, o amado da nossa alma, ele vem. O amado da nossa alma está próximo, não desista. O amado da nossa alma está chegando, não desista, seja forte, seja corajosa, corajoso. Aguenta mais um pouquinho de tempo, porque ele vem. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vou encerrar aqui. Fica na paz do Senhor Jesus. Muito obrigada. Que o Senhor possa falar melhor ao seu coração. Amém? Deus abençoe.